tô triste que é a primeira vez na minha vida que eu fico triste com um produto não acessível. Eu tô de volta, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu não queria estar de volta fazendo esse vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou a Mária, eu tenho fraqueza muscular e falo sobre acessibilidade de maquiagem. E hoje a gente vai falar sobre a Mascavo. A Mascavo me mandou a linha completa deles, com os novos tons atualizados. Esse vídeo não é um ataque à marca, é muito mais uma experiência de uma pessoa que estava aguardando muito a existência dela. Não é um vídeo pra ser mimimi e nada disso. É realmente um vídeo para talvez abrir a tua mente e pra gente olhar para as coisas de outra forma. Esse aqui é o Prestige dos pincéis, tá? Vieram os produtos separados, uma necessaire muito bonita, por sinal. Fiquei muito impressionada com eles, porque eu achei que iam ser pincéis muito pesados. Eles são pincéis muito leves de segurar e esses são bem macios. Como ainda a gente não tem corretivo da marca, né? A marca ainda não lançou corretivo, mas está para lançar, eu vou aplicar um corretivo e preparar minha pele como eu preparo normalmente. E eu não sei porque os corretivos estão empenhados. Vocês devem saber, eu acho que isso é óbvio, que eu sou uma grande apaixonada por maquiagem. Eu nunca cheguei a testar nenhum produto da Marisade com a Oceane, mas eu já sabia o quão bons eles eram. Na verdade, eu testei o delineador deles, aquele metalizado roxo, e por muito tempo são um dos meus delineadores favoritos da vida. Eu não conhecia a Marisade como criadora de conteúdo e influenciadora, eu conheci ela pela marca da Oceane, então eu nunca tive esse apego emocional em relação à pessoa. E aí, quando eu descobri que ela saiu da Oceane e ia ter a própria linha, eu fiquei muito animada, porque eu falei assim, cara, que legal, a gente já tem linhas de influenciadoras, isso tá acontecendo agora, né? Os influenciadores estão saindo das marcas e se tornando marcas próprias. E a internet só falava disso. Cada dia que se passava, eu ficava mais animada pros produtos. Até que a Marisade mostrou quais seriam os produtos. E grande parte deles seriam em bastão. E aí a minha felicidade abaixou consideravelmente pelo simples fato de eu saber que eu não vou conseguir usar um produto em bastão. E ele não vai ser a minha primeira escolha como consumidora com deficiência, por conta da falta de acessibilidade dele. Daí tudo bem, eu falei, cara, eu adorei a forma do iluminador, eu adorei isso tudo, na época que ela tava postando os spoilers. E eu amava os pincéis, porque eu falei, cara, eu vou querer. Teve toda aquela coisa da Marisade tá dando muito hype em relação ao produto e a gente não ter o produto à mão tão rápido, então acabou dando aquela coisa de tipo, cara, eu já tô cansada de ver o que você vai lançar, lança logo, eu quero isso. E eu, como consumidora, tive exatamente essa sensação, até que veio toda aquela polêmica. Eu sou uma pessoa que é excluída do mercado da maquiagem, e eu entendo atualmente eu estar começando a ser incluída porque é uma coisa muito nova, é uma coisa que poucas pessoas falam ainda e a gente tá aprendendo, ok. Mas eu acho um absurdo em plano 2025, 2024, na época, a gente não ter tons de pele, tons de produtos para pessoas de pele negra. Eu posso não sentir a mesma dor que uma pessoa de pele negra sente, mas eu sei a dor de ser excluída por uma característica sua. Cara, se a gente não consegue ainda cumprir uma cartela de tons abrangente, quando que pessoas como eu, pessoas com deficiência, vão ser incluídas, sabe? Tipo, tudo ali foi um passo muito grande e até mesmo para lutas que são as minhas lutas. Então aquilo ali ficou muito na minha cabeça. E isso me prejudicou muito em relação a como eu via a marca. E agora que eu já terminei de passar o corretivo, vamos testar e vamos ver esses produtos. Fiz um gap bonitinho, né? Nós temos 8 tons de contorno. Eu vou mostrar aqui pra vocês os swatches que eu fiz de todos eles, porque eu fiz swatches de todos os produtos e eu vou deixar aí na imagem. Porque assim, eu não uso contorno, então a gente vai pular pro blush. Mas antes eu quero falar pra vocês do bronzer. Como a gente tá falando de acessibilidade, a gente tem que falar. Porque assim, eu não vou usar o contorno porque a embalagem do contorno é a mesma do blush. Mas a do bronzer não é. E gente, essa embalagem é linda, ela é pesada. Mas ela não é tão pesada assim. Essa embalagem é muito parecida com a embalagem daqui com Milano, mas ela é mais leve que o daqui com Milano. Só que ela tem um problema muito grande. Ela é uma embalagem com trava. Só que ela é uma embalagem com trava, que é uma trava que ela fica escondida internamente aqui no produto. Então, você não consegue pôr o dedo e fazer o movimento para levantar a trava e conseguir abrir o produto. Então, até pessoas como o Nicolas, que tem muita força, tem dificuldade de abrir o produto. Você consegue ver que ele tá fazendo força? Tipo, é porque eu não sei se vocês conseguem ter esse tato, mas consegue entender que ele não abre com tanta facilidade quanto um outro tipo de embalagem parecida? O Golden Hour foi o único que esfarelou. Tudo bem, acontecem diferenças de fórmula, mas a gente também percebeu essa diferença de fórmula nos contornos.
nos tons mais escuros. O produto em si, ele é muito bonito. É a primeira vez que eu tô tocando, tá? Com vocês. Ele tem um toque aveludadíssimo, como ela bem falou. E eu não vou mentir que eu adorei essa impressão aqui. Ele realmente tem essa cintilância. E quando você aplica os tons escuros numa pele clara, você vê muito da partícula de brilho. Mas eu fiz o teste. Quando os tons de pele escura são aplicados numa pele escura, realmente você só vê a cintilância, você não vê os pigmentos. Me deixou um pouco feliz. Estou usando aqui esse pincel da Mascavo, da Matissade. Ele é o 04. Tô com o produto apoiado aqui. Ele tá mexendo um pouquinho, mas é bem pouquinho. Eu não sei usar bronzer, gente. Também é uma coisa que eu não uso. Então eu vou usar atrás, onde eu usaria um blush, mas um pouco mais embaixo. Ó, ele é bem pigmentado, tá? Esse pincel é extremamente macio. Ele não é muito grande. Eu tô segurando muito na ponta dele. Isso é uma coisa ruim e boa, porque quem consegue levar o braço até a área dos olhos, até o rosto, no caso, vai ter mais precisão. Mas quem não consegue, assim como eu, vai ter uma dificuldade por conta do tamanho. Tipo, eu não vou conseguir alcançar minha testa de jeito nenhum, a não ser que eu jogue minha cabeça pra baixo. Eu achei ele bem bonito. Ele esfuma muito rápido. E isso eu gostei. Foi fácil de esfumar. Vou pegar mais um pouco do produto. E agora eu vou vir do outro lado. Esse aqui foi o melhor pincel pra mim, tá? Eu tô passando bem aqui atrás, porque, de novo, eu tenho zero experiência com esse tipo de produto. E definitivamente, Matissade, muito obrigada por esse pincel. Tô no meu pincel favorito agora. Que ele é fácil de fechar, mas aí ele não fica travado, né? Tipo, que eu consigo abrir ele de novo, que ele ainda não fez o clack. Ó, ele é fácil de abrir também. Agora, quando eu travo ele, e até a trava dele é dura, ele não é um produto que eu vou poder transportar e usar sozinho. Ah, e outra coisa importante que eu acabei de me tocar, ele não tem nenhuma textura onde você consiga identificar onde é a parte de cima e onde é a parte de baixo do produto. Vamos pro blush. Eu não vou mentir pra vocês que tem alguns que eu amei e outros que eu tinha meio meh. Eu não toquei no produto, tá? Todos os shots foram feitos com o Nicolas segurando. A embalagem, ela é assim. Ela é fosca, ela é um fosco, não desliza tanto na mão, mas ela não tem nenhuma identificação de onde é a tampa e onde não é. Tipo, tem uma linha muito fina aqui, você pode passar despercebido. É um produto de puxar, que por a embalagem ser fosca, eu não consigo ter tanta pega pra segurar o produto e abrir ele. Eu consegui abrir. Vitória? Ou não, porque eu quase me machuquei. A gente pode tratar isso como uma vitória, gente? Se falarem, é só puxar. Puxei, gostaram? Precisei de ajuda de alguém de qualquer jeito. E fiquei cansada. Agora vamos tentar rodar isso daqui. Não. Ah, não, é o jeito que se segura, tá? Ele não é fácil de abrir. Tem que fazer uma forcinha também. Mas ele abre. Abrir. Esse aqui é o tom. Qual é o tom? É o tom hibiscus. E eu não vou fazer igual ela faz, que é pegar o produto com o pincel e aplicar. Eu vou vir aplicando direto na pele. E ele é muito cremoso. Tipo, eu não tô tendo que fazer força pra aplicar, tá? Isso é um fato. Por que eu não gosto de produto chique? Exatamente por isso. Na maioria das vezes, o produto, ele é em pressão. A tampa pra abrir, ele é em pressão. E você tem que aplicar no seu rosto. E nem sempre o comprimento do bastão é o bom o suficiente para você conseguir alcançar com facilidade. Com um blush líquido que tem aplicador, é muito mais fácil. Mas, e outro ponto que eu não gosto é que normalmente os produtos são muito, muito, muito secos. Então é difícil você ter que arrastar na pele, você tem que fazer mais força isso, né? Coisa que esse daqui não se encaixa, ó. Eu tô fazendo zero força e ele tá espalhando. Essa fórmula é muito boa. Ela é bem mole, ela é bem gostosa. Mas é aquilo, tipo, é difícil de fechar. Mas eu deixo ele aqui e eu quero uma resposta. Eu posso deixar a tampa semi-aberta? Vamos supor que eu fosse usar ele no dia a dia. Eu posso riscar ela pra baixo e deixar ela assim? Tá vendo que tá meio aberto? Ou ela seca? Porque se eu puder, temos menos um problema, mas eu não vou poder transportar. Agora nós temos o pincel, que são esses de 2 cerdas. Esse é um pouco mais pesado, porque ele tem cerda dos dois lados. E esse é o 01. E aqui no caso a ponta dele é pincel. Então se esse lado estiver sujo, ele vai cagar minha mão inteira. E ele não vai ter tanta firmeza quanto daria um pincel com cabo até o final.
E se eu segurar aqui, já fica ruim de eu alcançar. Mas tudo bem. Vamos ver a espalhabilidade desse produto. Esse pincel 01 é bem macio. Ele é bem parecido com um pincel que eu amo usar, que é o da Real Techniques. Cerda é bem macia, igual. E eu acho que eu taquei muito produto. Ah, é que eu queria ver se ele já era fácil mesmo de espalhar. Ele é bem pigmentado. Isso é bom, tá, gente? Porque eu não vou ter que pegar mais produto. Na câmera tá pior, tá, gente? Mas é que, né, meu bronze foi com Deus. Por isso que eu não uso, entendeu, gente? Porque é onde eu passo o blush quase na maçã do rosto inteiro. Então, assim, é o meu tipo de maquiagem. Mas ele espalha muito bem. Agora vamos ver do outro lado, pra ver se ele vai secar tão rápido ou não. Eu consegui aplicar e espalhar o produto. E aqui eu fiquei mais blush blind do que do outro lado. Gente, não precisa pensar muito igual eu fiz, tá? Agora vamos de iluminador. Que eu não vou mentir, gente, que eu amei. Esses dois tons aqui dão na minha pele. Eu testei. O outro mais escuro vai ficar mais escuro na minha pele. Eu vou usar esse daqui porque eu gosto de um blush mais branquinho e champanhe e que dê só tipo um perolado do que rosinha, sabe? Então eu vou usar esse daqui. Ele é a mesma embalagem do blush, então ele vai ter exatamente o mesmo problema. Esse aqui tá até mais fácil de abrir do que o outro. Agora, gente, pra aplicar o iluminador eu não consigo alcançar. Ai, eu odeio ter que ficar abrindo esses produtos que eu fico cansada. Eu tenho fraqueza muscular, dá pra usar ele todo aberto, tá? Pra alcançar melhor. Não recomendo, porque parece que isso aqui vai quebrar a qualquer momento se eu fizer um pouquinho mais de pressão. Vou espalhar com esse daqui, que é o 02. Ó, ele espalha fácil, tá? Mas ele eu apliquei pouco. Conseguem ver o brilho? Eu gostei dele, gente. Eu já tinha altas expectativas com esse iluminador, tá? Ele esfuma muito, muito fácil. E não arranca o produto de baixo. E ele tem um brilho muito bonito. Acertaram nisso. Vou terminar a make e a gente volta aqui pra eu dar minha opinião final sobre tudo. Voltei. Selei a pele, passei uma mais crescida, fiz a sobrancelha. Uma make simples, tá, gente? Só vim pra gravar esse vídeo. Hoje é pleno sábado. Eu queria falar desse pincel aqui, que foi o mesmo que eu usei pro blush. Usei o outro lado pro blush. E esse aqui eu usei pro celular. E ele acaba de se tornar o meu pincel de viagem. Porque eu tô levando um de blush que eu consegui aplicar blush. E esse aqui pra pó, ele é incrível. Pra linha de pincéis, eu não tenho o que reclamar, tá? A Marsade fez muito bem. Eu acho que, tipo, de todos os pincéis que eu vi, é o mais diferentão e eu acho que é o mais versátil. Diferentão que eu falo é que, tipo, ele é um pincel que dá pra você usar aplicando um blush, aplicando pó, aplicando um bronzer. Então ele é muito multifuncional. E ele é muito macio. Então, assim, qual o produto não é mais caro? Eu acho que você deveria comprar sem sombra de dúvidas. O pincel 01. Também tem os pincéis de olhos, tá? Eu não mostrei aqui porque são pincéis ótimos de olhos. Tem a mesma qualidade desses e são do mesmo tamanho que o que eu usei pro bronzer. Dos produtos em si. As fórmulas dos produtos são incríveis. A gente não tem como não falar isso. Elas são maravilhosas. Eu adorei as escolhas de tom de iluminador. Adorei as escolhas dos tons de blush. Fico um pouco atrás com as tonalidades dos bronzers e dos contornos, mas de novo, não é o meu lugar de fala, eu não uso esses tipos de produto. Então eu não posso nem falar pra vocês, eles são bons, eu adorei a cartela, porque não são produtos que eu uso, então eu não sei como funciona uma cartela de bronzer e uma cartela de contorno. A embalagem do bronzer deixa muito a desejar. A embalagem dos produtos em bastão, então, do blush, do contorno e do iluminador, elas são duras de abrir, vocês viram, porque eu darei quase me busquei. Elas são duras de rodar, mas não é nada impossível conseguir rodar, mas isso me cansa. Mas a fórmula é incrível e eu acho que a fórmula compensa. Vale R$90? Depende. Eu quero um blush que caiba na minha bolsa, que eu possa usar, que eu possa levar pra tudo quanto é canto, que tenha uma fórmula boa, que seja pigmentado. Não preciso de acessibilidade. Eu compraria. Agora, se você precisa de acessibilidade, esse não é o tipo de produto que eu usaria se eu quisesse uma make rápida e prático. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo fazendo isso, tipo, quais são os produtos que eu uso quando eu quero uma make rápida e prática. Porque são muito diferentes do que pessoas sem deficiência estão acostumadas. Porque quando a gente pensa em praticidade, a gente pensa em produto chique. E eu não penso nisso. Pra mim, chique não é praticidade pra mim. E vocês viram a trabalheira que eu tenho que ter pra aplicar um produto em chique. Mas eu não posso não dizer de quanto a fórmula é boa. E a fórmula sendo tão boa assim, me deixou animada para o corretivo, porque a embalagem da base é de vidro, é de pump, então possível de usar, zero acessível. Já tô adiantando aqui, mas pela fórmula eu fico animada pelo corretivo. Eu vou testar o blush e o iluminador por mais tempo. Vou dar pra vocês um feedback a longo prazo. Eu quero ver se eles duram bastante na pele. E eu vou contando pra vocês lá nas minhas redes sociais. Então aproveitem e me sigam, é Mari Melo Abreu em todas.
E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Me contem aqui o que vocês acharam. Contem aqui o que vocês gostariam de ter da Mascavo, se alguma coisa te desejou e o que vocês acharam disso tudo. É isso. Beijinhos.